Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre, hoje um programa especial. Estamos começando a cobertura das eleições 2022, juntamente com a Rádio 98 FM, com entrevistas exclusivas com os candidatos a governo de Minas Gerais e à presidência da República. Lembramos que todos os candidatos foram convidados com regras específicas. As regras foram comunicadas ao Tribunal Eleitoral, o TRE e o TSE, e vamos aguardar essa série de entrevistas que contará também com a participação da Rádio 98 FM. Quem vai conversar com a gente nesse primeiro programa é a candidata ao governo de Minas, Renata Regina de Abreu Rodrigues, a Renata Regina do Partido Comunista Brasileiro, que aceitou o nosso convite, está aqui para esse debate. Quem vai participar também é o radialista Jones Leiber, pela Rádio 98 FM. Lembramos que o programa está sendo transmitido também pelo Facebook, no nosso site tvvalinet.com.br, no canal 7 analógico, no canal 34 digital. E lembrando que o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Jones, seja bem-vindo para participar dessa série de entrevistas. Boa noite. Boa noite, Marconi. Olá, você que nos assiste, que nos ouve nesse momento. Renata, obrigado por aceitar o nosso convite. E já abrindo, esse nosso bate-papo, eu queria pedir para que você se apresentasse para aqueles que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Quem é a Renata Regina? Certo. Eu comecei minha trajetória de militância no Partido Comunista Brasileiro há 22 anos atrás. Comecei a me organizar politicamente muito nova, através da construção do Grêmio Estudantil na escola que eu estudava. Enfim, desde então venho atuando politicamente, estive no movimento estudantil, secundarista, posteriormente universitário, Sou mãe de uma garotinha, Alice, e sou doula também. Doula, eu faço questão de ressaltar que, infelizmente, boa parte das pessoas ainda não conhecem, Doulas são mulheres que dão suporte físico, emocional, contínuo ali para as mulheres gestantes, durante toda a gestação, parto e pós-parto. São mulheres que têm um papel que tem sido decisivo aí, no combate à violência obstétrica no nosso país. Também sou jornalista e fotógrafa. Renata, eu gostaria de saber por que você quer ser governadora de Minas. Por que você acha que está credenciada a ser governadora de Minas? Certo, Marconi. Vale destacar que a decisão, pelo meu nome, para estar encabeçando a chapa, junto com a camarada Tuane Guimarães, que está me acompanhando aí na vice da chapa, foi uma decisão coletiva, E ante esse cenário que a gente tem vivido aqui no nosso estado e no nosso país também, nós entendemos que no marco do centenário do Partido Comunista Brasileiro, era imprescindível a gente estar apresentando as nossas propostas, o nosso programa, Era imprescindível a gente estar apresentando uma alternativa popular e revolucionária para a população. Infelizmente, a gente vê campos e setores da esquerda apresentando como alternativa, um outro político que segue uma perspectiva, uma política neoliberal também, linha de privatização, de retirada de direitos da classe trabalhadora. Então, a gente entendeu que era imprescindível mesmo apresentar essa candidatura e, através dos debates dentro do partido, foi indicado o meu nome. Renata, como é que a gente pode implantar um socialismo, um comunismo numa cidade, ou aliás, num país ou num estado que culturalmente e estruturalmente é capitalista? É capitalista. Bom, a humanidade, na história da humanidade, todos os países que experimentaram, uma experiência socialista, porque infelizmente o comunismo ainda não chegamos lá, mas continuamos na luta aí por isso, tinham uma história, de até então projetos capitalistas. O que a gente entende é que o comunismo, além de ser a proposta mais generosa que a humanidade já produziu, como diz nossa candidata à presidência Sofia Manzano, é uma necessidade objetiva mesmo, porque o capitalismo ele é predatório. Ele tem como lógica, para obtenção e acumulação de lucro, a destruição da natureza, do meio ambiente, a destruição, inclusive, dos modos de vida da classe trabalhadora, porque cada vez mais, cada dia que passa, o trabalhadora fica mais longe dos seus filhos, porque tem que trabalhar, às vezes, 1, 2, 3 turnos para conseguir sobreviver somente, não é nem para garantir condições de vida, não. Então, a gente entende que o capitalismo é um sistema que deixa mesmo as pessoas, a imensa maioria da população, sem direitos e sem dignidade. Essas pessoas não são tratadas enquanto pessoas, entende? Então, a gente vê, partindo da compreensão dessa necessidade, a gente entende
que precisamos seguir em luta até conseguir promover uma profunda transformação estrutural, né, que avance no sentido do socialismo mesmo. Por meio das eleições, né, o Partido Comunista Brasileiro participa entendendo esse momento, inclusive, como uma ferramenta, né, para contribuir ali, não só para qualificar o nível do debate no processo eleitoral entre as candidaturas que se apresentam, mas também para estar avançando aí na tomada de consciência da classe trabalhadora, né, por ser um momento que acaba que as pessoas estão mais receptivas para estarem ouvindo as pessoas, né, até para definir seus candidatos. Então, a gente usa isso também como uma ferramenta que nos auxilia a avançar aí no processo de luta e organização da classe trabalhadora. E pela via eleitoral, a gente não consegue chegar instantaneamente ao socialismo, que é nosso objetivo, mas a gente já consegue iniciar a implantação do poder popular. E por meio, né, da implantação e consolidação desses mecanismos de poder popular, que vai garantir aí o povo, né, a maioria da população, no centro da tomada das decisões de tudo que diz respeito a ele, aí sim a gente vai conseguir avançar, né, consolidando o poder popular no rumo do socialismo. Logrando êxito, se tornando governadora de Minas, qual é a prioridade no seu primeiro dia de mandato? Olha, prioridade é avançar num processo de reforma tributária, que isso você não consegue fazer de imediato no primeiro dia, mas tem que começar no primeiro dia, e está retomando aí o processo de valorização mesmo dos servidores dos serviços públicos. Praticamente todas as categorias do funcionalismo público estão com salários defasados, educação, né, as trabalhadoras e trabalhadores da educação ainda não recebem o piso, essa seria uma das prioridades imediatas também, e já ir aí avançando para as medidas que vão contribuir, inclusive, para tudo que a gente está propondo aí no sentido de mudança, no que tange a política econômica, reforma agrária, reforma urbana, né, que tem também importância na questão de rever a tributação, porque a gente ter recurso para implementar as mudanças que a gente propõe é decisivo. Mas outra coisa sobremaneira, Marconi e Jones, é estar barrando, em definitiva, esse regime de recuperação fiscal, que causa um impacto desastroso, né, onde já foi implantado e que vai se repetir aqui no estado de Minas Gerais. Estava falando sobre a situação, né, dos servidores e dos serviços públicos, seria basicamente decretar o fim desses serviços e avançar para que eles fossem privatizados. Então, a gente precisa, né, não só estar barrando esse regime de recuperação fiscal, mas estar rediscutindo toda essa questão. Precisa ter uma auditoria da dívida pública, porque, de acordo com o que é levantado pela Auditoria Cidadã da Dívida, nós já pagamos a dívida pública do Estado mais de 3 vezes. Né? Então, isso precisa ser revisto antes de haver um reconhecimento de dívida do Estado, antes de haver qualquer tentativa de refinanciamento, a gente precisa entender, de fato, como é que está sendo composto aí os juros dessa dívida, e se dessa maneira, de fato, né, não é, na verdade, uma dívida eterna, que não tem como ser paga. Então, precisa estar revendo todos esses termos da dívida, não só aqui no Estado de Minas, mas em todos os entes da federação. Mas isso também é determinante aí para a gente poder estar avançando nessa questão de garantir os devidos recursos aqui no Estado para garantir a devida destinação, cuja prioridade deve ser as necessidades do povo. Você citou aí a questão do piso salarial e a gente está discutindo no país, agora foi aprovado, salvo engano, o piso salarial da enfermagem, que é justo, né, e é necessário, a gente sabe que é uma classe demanda histórica da categoria. Inclusive, durante a pandemia, acho que nós tivemos essa oportunidade de ver o quanto esse profissional precisa de valorização. Porém, por exemplo, nós temos aqui Santa Casa e Hospital, que são instituições privadas, mas filantrópicas. Como é que consegue equilibrar nesse momento, já que a folha vai aumentar consideravelmente talvez esse ano ainda de 2022? Olha, a gente precisa garantir a valorização desses servidores, desses trabalhadores, né, uma categoria, inclusive, predominantemente feminina, porque, de fato, é algo que já está defasado. Tem mais de 30 anos, né, que a categoria de enfermagem luta por piso salarial e por redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, evidente. Então, qualquer categoria precisa ter, né, esses direitos mínimos instituídos e sendo garantidos. E, independente de qual o caráter da instituição que está empregando esse trabalhador, precisa criar as condições ali para estar respeitando essa legislação, que é um direito adquirido que deve ser garantido. Né? E é um direito que se eu for parar para pensar, não é nada, não estão com regalias nem nada, porque garantiram um valor menos injusto, na verdade, para a remuneração, né, dessa categoria. Não chega a ser um valor que seria o ideal, está muito abaixo ainda do salário mínimo que é, né, indicado aí como ideal para uma família de 4 pessoas pelo DIEESE. Então, assim, acredito que no funcionalismo público tem condições, sim, dos governos, do governo aqui do Estado de Minas também garantir esse reajuste, né, tendo esse compromisso político
para poder estar encaminhando e dando a devida destinação do recurso, fazendo que chegue lá, né, na remuneração do servidor. E nas instituições privadas, sejam elas filantrópicas ou não, tem que se criar as condições também. Mas como seria, por exemplo? Eu não acho que isso é responsabilidade do Estado. A responsabilidade do Estado é avançar para toda a estatização da saúde, para que não exista rede suplementar e que o nosso sistema único de saúde, que deveria ser um sistema único de fato, seja devidamente implementado, porque é um sistema que ele, né, no seu projeto, ele de fato tem condições de atender a necessidade mais objetiva da população, mas a gente ainda mesmo já, depois de passados 30 anos, né, do início da implementação do SUS, a gente ainda não teve o SUS totalmente implementado. Então a gente defende que exista taxação progressiva, tanto para quem trata saúde como mercadoria, tanto para quem trata educação como mercadoria, para que a gente avance para um sistema totalmente público, tanto na educação quanto na saúde. Entende? Aí as instituições filantrópicas, algumas inclusive têm convênio com o SUS, recebem aporte de recursos do SUS, e eu acho que o que é desrespeito ao governo do Estado e ao governo federal deve e tem como ser garantido. Renata, hoje, de agora até outubro, acho que todo mundo tem a solução para o Brasil. Depois a gente volta para o mundo real, né? Acho que todos os candidatos apresentam com a solução perfeita, a receita de bolo. Você tem consciência da situação fiscal do Estado, a saúde financeira do Estado? Você sabe o que você vai pegar caso seja eleita? Então, tem ciência e, de fato, nós, os comunistas aqui em Minas Gerais, na nossa candidatura à presidência, em todos os estados que estamos disputando, a gente está falando de propostas que são viáveis de serem implementadas, tanto a curto, médio, quanto a longo prazo, e sem receita mágica de bolo, viu, Marconi? Porque, de fato, a gente não acredita nessas receitas. E, enfatizando novamente o que eu disse, o caminho para a gente alcançar, né, os nossos objetivos de conseguir a classe trabalhadora emancipada, todo mundo tendo acesso a pleno aos direitos, todo mundo podendo exercer suas potencialidades, acessando saúde, educação, lazer, esporte, cultura, a gente tem que, para alcançar isso, não vai ser a Renata como a solução mágica, ou o PCB e seus militantes como a solução mágica. Vai ser a nossa luta organizada junto com a classe trabalhadora que vai garantir esses avanços que a gente precisa. Porque quando a maioria da população se organiza e luta, fica uma correlação de forças que é difícil realmente de você conseguir controlar da forma que a gente vem, né, sofrendo esse controle. Então, a gente acredita mesmo nesse caminho, porque a própria história já nos mostrou, né, mesmo hoje, todos os direitos trabalhistas que nós temos hoje, inclusive, foram conquistados com muita luta da classe trabalhadora, inclusive com intensa participação do Partido Comunista Brasileiro, desde sua fundação lá em 1922. Então, assim, mesmo sem apresentar propostas mágicas, conseguimos aí conquistar uma série de direitos trabalhistas, uma série, apesar que estamos em franca ameaça aí nos últimos tempos, né? Então, assim, não estamos nessa perspectiva de apresentar uma fórmula mágica ou falando que vamos resolver o problema do Estado de Minas no primeiro ano de governo ou mesmo em um único governo, que é algo, de fato, improvável. Mas com as propostas que a gente traz de, né, construção de mecanismos de poder popular, são propostas que vão se viabilizando cada vez mais de forma prática mesmo. A situação fiscal do Estado, como eu falei um pouco também anteriormente em outra questão que vocês me apresentaram, é isso, alega-se que o Estado está quebrado, né? Alega-se que o Estado tem uma dívida que precisa necessariamente ser paga, e nós não concordamos com isso. Né? Por quê? Primeiro, precisa-se haver uma auditoria da dívida para se verificar de fato o que já foi pago e se ainda há alguma dívida para ser paga. Minas Gerais é a segunda maior economia do país, segundo maior colégio eleitoral do país. Não tem sentido, por exemplo, a gente ter aberto mão, o atual governador fez isso, abriu mão de mais de 135 bilhões no acordo referente à Lei Candir e assinou um acordo para receber um pouco mais de 8 bilhões em 18 anos. Entendeu? É um absurdo você ver que tem gente, né, que essa pessoa que está buscando se eleger quer convencer a população do Estado, o povo do nosso Estado, que isso é algo bom. Você abrir mão de mais de 135 milhões, aceitar de mais de 135 bi, aceitar receber um pouco mais de 8 ao longo de 18 anos. Isso, enquanto você mesmo coloca, né? Porque o governador Romeu Zema fala assim, o Estado está quebrado, mas mesmo estando quebrado, abriu mão desses recursos da Lei Candir e não usou isso nem para fazer uma negociação em relação à dívida, seja que fosse um abatimento ou alguma coisa que representasse um avanço, né, referente à situação fiscal do nosso Estado. E aí vem com essa proposta do regime de recuperação fiscal, alegando que o resultado do regime de recuperação fiscal é alcançar o equilíbrio. Não é.
O estado do Rio de Janeiro está bem próximo aqui e já mostra isso. A dívida de lá continuou crescendo, né, porque os juros continuaram sendo arrolados, avançaram para a privatização de uma série de empresas públicas, não resultou na melhoria de condições de trabalho do servidor, inclusive foi desastroso. E isso, se for aplicado aqui no estado de Minas Gerais, vai ser também. Porque, como eu disse, todo o funcionalismo público está com seus salários defasados, está com más condições de trabalho. O professor está lidando em escolas, às vezes, que não tem estrutura, tem escolas que têm número maior do que o devido de alunos por sala para cada professor. Ou seja, a gente já está numa situação desastrosa. Se implementar um regime de recuperação fiscal que prevê não realização de concursos, que prevê congelamento de salários, que prevê fim de planos de carreira, a gente não só não vai alcançar o equilíbrio fiscal, que não deveria ser, né, o objetivo de um Estado. O objetivo do Estado é garantir, né, as necessidades e os direitos mais essenciais do seu povo. Não é pagar a dívida, seja interna, seja externa, não deveria ser, pelo menos, né? Então, enquanto a gente for por esse caminho que é neoliberal, que é, né, implementado aqui desde a campanha, o Romeu Zema, ele falava muito que o desejo dele era privatizar tudo. Saiu recentemente, inclusive, o plano de governo dele, né, para essa eventual reeleição que, infelizmente, ele pode vir a alcançar. Mas é isso, é seguir com essa política de privatização. Então, a gente precisa, para resolver a questão de haver recursos para destinar corretamente para as áreas que mais precisam, que é atendendo, né, as necessidades, os problemas mais imediatos da população, problemas que não deveriam existir, inclusive, considerando que legalmente, constitucionalmente, por exemplo, acesso à água, acesso à educação, esses direitos já são todos previstos na nossa Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e vêm sendo sistematicamente descumpridos e com a alegação da questão fiscal. Outra coisa que nós, do Partido Comunista Brasileiro, também estamos tratando nessa eleição, é que nós estamos contra essa lei de responsabilidade fiscal que existe atualmente, e o que a gente propõe, exatamente no sentido que eu venho colocando, de garantir que os recursos vão chegar onde precisam de fato chegar, porque o recurso existe, ele só não está tendo a destinação correta. É garantir que exista uma lei de responsabilidade social, onde o compromisso e a obrigação é garantir que vai ter piso salarial para professor e que daqui a um tempo você vai conseguir garantir a recomposição salarial dele, porque o piso atualmente também já não garante essa recomposição. Mas, enfim, é um avanço, esses trabalhadores ainda não recebem o piso. E aí sim a gente vai conseguir avançar. Questão orçamentária também, outro absurdo no governo do nosso estado atualmente, é que fala que está quebrado, mas só em 2019 concedeu mais de 6,2 bilhões de isenção fiscal para empresas privadas. Como é que você fala que o Estado está quebrado e abre mão de arrecadar um recurso desse? E a gente vê que as empresas, inclusive a Localiza, esse caso repercutiu bastante através do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, não sei se vocês souberam, essa empresa recebeu um valor exorbitante de isenção fiscal. E, curiosamente, essa é uma das empresas que mais realiza doação para o partido do atual governador. Então, a gente vê que existe essa política barata, essa politicagem barata sendo feita, né, em detrimento da imensa maioria da população. Então, tem que acabar com a política de isenção fiscal, tem que taxar progressivamente cada vez mais a mineração, que causa um dano ambiental, um dano social, um dano humano no nosso estado, que é desastroso. A gente já teve 2 crimes aqui, né, 2 dos maiores crimes ambientais desse país aqui no estado, em função da mineração predatória. Não precisamos rever essa lógica de mineração, rever o acordo absurdo que foi feito com a Vale do Rio Doce, cujo valor total desse acordo não equivale a cerca de um mês, mais ou menos, do correspondente do lucro dessa mineradora. Então, a gente precisa avançar para conseguir, inclusive, que todos os nossos setores estratégicos, inclusive como a mineração, o minério tem que ser nosso. Então, a extração mineral tem que ser estatal e o controle sobre isso tem que ser da classe trabalhadora. Então, é disso que a gente vai falando, que, num primeiro momento, você consegue fazer o que está dentro dos marcos atuais de legalidade. E, a partir daí, a gente consegue ir avançando, inclusive, né, para uma outra lógica institucional a partir dessa participação ativa e popular. E, detalhe, garantindo a devida alocação de recursos, porque tem, e vale ressaltar que o governador Romeu Zema vai deixar o Estado aí com uma dívida muito maior do que quando ele assumiu. E quando essa liminar cair, se a gente não tiver conseguido, né, através da organização, inclusive popular, pressionar para que ocorra a auditoria da dívida, vai ser uma situação desastrosa para o nosso Estado também. Bom, a gente está fazendo em bloco único, né, a Rádio 98 FM, juntamente com a TV Vale,
uma série de entrevistas, hoje recebendo a candidata ao governo de Minas, a Renata Regina, do Partido Comunista Brasileiro. Jones, com a palavra. Você falou do empresariado, Renato, e a gente sabe que nessa relação de capitalismo, do socialismo, enfim, existe um equilíbrio, ou deveria existir um equilíbrio entre o ganho e o benefício para a população. Reforma trabalhista, do ponto de vista social e econômico, ou como deveria ser no seu ponto de vista? Olha, as últimas contra-reformas que nós enfrentamos só levaram a classe trabalhadora a perder direitos e garantias que nos trouxeram essa situação hoje, inclusive, cujo número de pessoas no mercado informal, em subempregos, sem garantia nenhuma, pessoas que se precisarem, que estão aí trabalhando nos aplicativos, que agora é moda, né? Todo mundo virou empreendedor. Mas essas pessoas não são empreendedores, eles são trabalhadores que não encontraram uma ocupação remunerada no mercado formal e, para sobreviver, precisaram recorrer ali aos mecanismos que haviam disponíveis, seja fazer entregas por um aplicativo, seja dirigir por um aplicativo, mas essas pessoas estão ali trabalhando uma extensa carga, uma extensa jornada de trabalho para conseguir um valor mínimo, tendo em vista que isso não é legislado também, né, tem um valor mínimo por corrida e tudo mais, mas para você conseguir um valor que dê para você minimamente sobreviver, você tem que trabalhar uma extensa jornada de trabalho, colocando inclusive a sua vida e das pessoas que você está transportando em risco, e chamar essas pessoas de empresários ou de empreendedores é uma afronta, não só à nossa inteligência, como à própria dignidade humana, porque você está colocando as pessoas numa situação desumana de trabalho, sem garantia nenhuma, porque o motoboy que se acidenta fica sem receber, não tem acesso ao auxílio do governo federal, ou seja, fica ali totalmente desamparado. A gente precisa criar condições para que a gente alcance até o pleno emprego, para evitar, por exemplo, que esse tipo de circunstância aconteça. Você não pode chamar também a mulher que ficou sem emprego e que conseguiu lá um dinheirinho para fazer um cafezinho, um bolo e vender talvez no ponto de ônibus, você não pode chamar ela de empreendedora também. Então, a reforma trabalhista, ela fez com que as empresas, né, principalmente os grandes empresários, tivessem ali total condição de estar impondo redução salarial, de acordo com a sua necessidade. Não existe, a questão que é prevista de negociar com o patrão não existe. Você pode ir em qualquer grande empresa, Marconi, e perguntar se teve algum trabalhador sentando com o patrão para negociar. Não tem. As decisões são impostas de baixo para cima, de cima para baixo, de modo que os trabalhadores ou aceitam ou têm ali que recorrer à informalidade, como eu já falei. Ou seja, essa reforma fez com que aumentasse o número de pessoas no mercado informal, está fazendo, porque a gente tem visto nos últimos anos, um aumento também das pessoas sendo resgatadas em trabalhos análogos à escravidão. Uma coisa não está separada da outra, está intrinsecamente relacionada, entende? Inclusive o número de crianças nessa situação, e vale destacar isso, porque Minas Gerais, infelizmente, é um dos campeões nessa situação absurda, né, de terem pessoas até hoje, em pleno século XXI, trabalhando nessas condições que são consideradas análogas à escravidão. A gente entende que a reforma que foi feita, da forma que foi feita, só contribuiu mais para esse tipo de situação. Renata, a gente está chegando ao final, então para que eu possa te dar um espaço de 1 minuto para você fazer as considerações de forma sucinta, a sua pauta para o Vale do Jequitinhonha. Para o Vale, então, aqui tem algumas questões que a gente pode objetivamente avançar, como, por exemplo, ampliando a estrutura do campus da UENG aqui, que oferece apenas um curso, que é o curso de Direito. Poderia ter outros cursos sendo ofertados aqui para a população. A gente precisa fortalecer toda essa instituição, tanto a UENG quanto a Unimontes, que estão aí passando por um processo de sucateamento também. Precisa estar tratando da questão também com a mediação do Estado do transporte coletivo, né, que deveria ser público, e aqui o que eu soube é que a passagem tem aumentado muito num curto espaço de tempo e ainda não atende de forma satisfatória a população. A gente entende que o Estado tem que mediar esse processo de modo a gente avançar para o fim das concessões para as empresas e que o transporte seja público e estatal de fato, né? De modo que a gente consiga garantir passe livre para estudante, para idoso, para trabalhador que está desempregado, até alcançar a tarifa zero, que já é uma realidade, inclusive, em várias cidades aqui do estado de Minas Gerais, e combater a mineração no cerro, porque vai impactar grandemente aqui, né, as nascentes que estão aqui em Diamantina, e pode contribuir, comprometer aí o abastecimento hídrico aqui na região e, consequentemente, impactar todo o estado. Então, a gente precisa estar atuando aí para rever esse processo que está avançando, para garantir que haja a mineração no cerro, que vai trazer um grande impacto aqui para a população de Diamantina também.
Bom, Renata, a gente está chegando ao final realmente, né? Muito obrigado por atender o nosso convite e eu gostaria de te deixar aqui 1 minuto para que você possa fazer as suas considerações. Então, agradecer Marconi Jones pelo convite. Nós, do Partido Comunista Brasileiro, temos enfrentado um bloqueio dos grandes veículos de comunicação. Então, muitas vezes, os lugares que dão mais espaço, mais tempo de fala para a gente, são os meios de comunicação locais. Então, isso é louvável, agradecer. Espero que vocês façam isso de forma democrática com todos os candidatos, mesmo tempo e tudo mais. Convidar a população de Diamantina, né, para estar conhecendo através das nossas redes sociais, @RenataReginaPCB, @PCB Minas Gerais, né, mais profundamente o nosso conjunto de propostas, o nosso programa, porque de fato, através desse conjunto de propostas que são viáveis, né, para resolver de forma rápida os problemas mais urgentes, mais imediatos da classe trabalhadora, a gente está falando de um outro projeto de sociedade que significa, né, que nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes possam voltar a sonhar e ter ali condições para poder estar realizando seus sonhos e não tenham que ficar nessa vida de lutar eternamente por uma sobrevivência, muitas vezes sem conseguir sair do lugar. O que nós do Partido Comunista Brasileiro estamos falando é isso, da garantia da dignidade da pessoa humana e é de toda a humanidade. Jones, muito obrigado. Eu que agradeço, Marconi, como só ressaltando aquilo que a Renata falou, o nosso convite é extensivo a todos os candidatos à presidência da República, ao governo de Minas, num espaço igualitário, para que todos tenham lugar de fala. Bom, quero agradecer a você que nos acompanhou, a primeira das entrevistas com os candidatos ao governo de Minas e à presidência da República na TV Vale e Rádio 98 FM. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.